agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos nessa então? Muito legal. Para quem é novo, eu estou falando aqui domingo de manhã sobre Efésios. E não simplesmente eu estou estudando o livro verso por verso, mas vamos extrair os princípios e uma visão maior sobre Efésios. E como declaração eu quero te dizer que Efésios mostra a vitória da nova criatura, que é o teu caso. É o meu também. E no início eu compartilhei aqui que a gente pode dividir o livro de Efésios em 3 partes, depois a gente vai chegar nisso. Mas eu estou numa parte importante porque o apóstolo Paulo, ele começa logo no primeiro capítulo a orar, pedindo que a igreja receba entendimento, compreensão espiritual de verdade. Então é esse o ponto que eu estou gastando aqui para você pegar, que não é simplesmente ter uma Bíblia e ter um comportamento, uma aproximação natural da palavra que vai me trazer entendimento, mas a importância da ação do Espírito Santo, tornando esse livro verdades espirituais vivas no meu coração, para que elas possam registrar. É assim que funciona. Eu falei várias coisas, falei do conhecimento natural, do espiritual, disse vários conceitos, inclusive dizendo algumas frases que eu recordo contigo rápido. Depende demais aquilo que a gente acabou de ler, da vitória da nova criatura, da compreensão espiritual a respeito da riqueza da nova criação que eu tenho. Deixa eu voltar o verso aqui, porque eu acho que eu pulei. Efésios descreve a força da nova criatura, o seu estilo de viver e a vitória para sempre. Isso é o resumo. Espreme essa laranja chamada Efésios e vai dar esse caldinho maravilhoso. E é isso que a gente vai compartilhar mais à frente. Então, tudo isso depende de compreensão espiritual. E é uma ação viva do Espírito Santo com a palavra, da qual nós precisamos ser treinados nisso. Se você é novo, veio para cá, se você é nova criatura, ou sei lá, tem 20, 30 anos, tem muitas coisas que de repente você nunca ouviu, porque a gente precisa aprender a caminhar. Na verdade, caminhar com Deus, precisa aprender a caminhar com Ele. Diga aleluia. Se Jesus parava para ensinar, e no livro de Marcos diz que no decorrer do seu doutrinamento, o que Jesus estava falando? Ele estava ensinando os princípios do reino para que nós andássemos com Deus. Então fazemos a mesma coisa. Essa é a nossa chamada. Então veja, compreensão espiritual é a chave. Aqui o crescimento é um contexto de consciência. Anote isso. Porque a nova criatura, ela não será maior, ela já é completa em si mesma, mas a consciência sobre ela aumenta. Aleluia! Tá certo? É o que nós poderíamos chamar de crescimento espiritual. Mas na verdade é um aumento da consciência de quem nós somos. Deus, quando te fez nova criatura, a mim, a você, e você que está prestando atenção, nos assistindo, Ele não me fez meia nova criatura e ao longo dos anos eu vou crescendo. Não. Ele me fez completa. Assim como o Espírito Santo, ele está dentro de você por medida. Não, Elinho, vou te colocar pouquinho para você, aos pouquinhos eu vou crescendo dentro de você. Não, a pessoa do Espírito Santo, quantos creem que está na sua plenitude completa em mim? Mas se eu tenho consciência disso ou não, é outra coisa. Aí é que entra o crescimento. É o crescimento da minha consciência a respeito de uma obra já feita. Sabe, uma coisa maravilhosa com Deus é o seguinte, Ele não deixa nada para trás. Ele não deixa nada pelo caminho e Ele não fará nada, Ele já fez tudo. Porque o que nós vamos ver agora está tudo feito no passado, antes da fundação do mundo. Aí dá nó no neurônio. Ou seja, Deus já está descansando antes da fundação do mundo. O que é isso, hein? Vai gostar de dormir assim? Não tem nada novo para ser feito, está tudo pronto. A sua vida, a minha, está prontinha. O plano e o propósito que Ele tem para as nossas vidas está prontinho, terminado. Outra coisa que a gente tinha falado, alguém lembra? O Espírito Santo é o agente revelador. Então, verdades reveladas só através da ação dele. Então ele é uma pessoa, não vou dizer super importante, ele é o cara. Na nossa vida, na nossa maneira de viver. Não dá para ser edificado, lembra que eu falei? Sem receber revelação do nosso fundamento, chamado nova criatura. E Jesus tinha dito para Pedro, cara, por causa dessa revelação que não foi tua, foi o Pai que te revelou, eu vou edificar a igreja
e as portas do inferno não prevalecerão. Estava conversando com os pastores ali. Nem sempre ouvir mensagem edifica. Eu já tinha comentado isso antes. Consolo e edificação. Mas não é qualquer mensagem que edifica. O simples fato de ouvir mensagem, escuta isso que eu quero te falar. Abre esse parênteses para a gente poder ampliar. O simples fato de ouvir mensagem não significa que eu estou sendo edificado. Tem muita interferência. A mensagem pode não ter base na obra de Jesus da cruz do Calvário. Isso é uma mensagem de axiologia ou de conclusões humanas, usando a Bíblia. Não vai te edificar. Sinto muito ter que te dizer. Não é o que eu acho. Eu não venho aqui para você todo domingo ou quinta-feira no ministério que eu tenho, e Deus me deu a chamada de ensinar, o dom ministerial de ensino, chegar aqui e dizer o que eu acho, o que eu penso. Porque nós não fomos chamados, imagine, nós somos instrumentos dele. Abra rapidamente em Jeremias 3, verso 15. Já do passado era assim, está escrito assim: dar-vos-ei pastores, ou seja, ministros, que apacentem vocês, ou povo, Deus dizendo, segundo o meu coração. E de que maneira é o coração de Deus? Trazendo para o povo conhecimento e entendimento. A palavra inteligência aí no original é entendimento. Conhecimento não é axiologia, não é o que eu acho, o que eu penso. Não são reflexões a respeito da vida, gente. Preste atenção, não podemos ser ministros de reflexões da vida. Temos que ser ministros das verdades de Deus, que nos capacitam a vencer as situações da vida. Estou animado, hein? Agora, se eu não ponho para dentro verdades reveladas, como é que eu venço as reflexões da vida? Conclusões meramente humanas, né? Uma outra coisa que eu tinha falado, lembra? Ninguém edifica sobre um fundamento desconhecido. Até o natural é isso. Ninguém sobe com um prédio de 20 andares não sabendo o que está na base. Eu falei com vocês sobre isso. Espiritualmente a nossa fundação precisa ser conhecida. Se você não assistiu essa série de mensagens, pega lá, entra no site da academia, clica lá no ao vivo, tem várias telas lá embaixo, são os domingos anteriores. Então eu já estou na 4ª ou 5ª reunião falando só sobre essa área, compreensão espiritual. E por último eu tinha falado que o diabo ele rouba. O diabo derruba aqueles que não conhecem os seus fundamentos. Fundamento absoluto da obra de Jesus na cruz do Calvário, eu tiro isso para o meu espírito, que eu sou nova criatura, mas também tenho certeza que o diabo é mais do que derrotado. Então veja a importância disso. Vamos continuar? Abra comigo em Efésios. E hoje eu quero compartilhar com você, vou iniciar, mas pelo menos eu vejo 3 grandes impedimentos, ou pelo menos 3 maneiras pelas quais o diabo tenta impedir a revelação da verdade no teu coração e no meu. Olha aí, vou logo no âmago, chutando o pau da barraca, pá! Já vamos entrando logo de karatê em cima dele, porque é aí que ele opera. Ele é danado, danado. De bobo ele não tem nada. Então vamos lá, vamos pegar isso nessa manhã, pelo menos o primeiro a gente conversa. Efésios capítulo 1, vamos ler os versos que nós temos lido, salteados. O verso 3 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, graças a Deus, com todas as bênçãos espirituais nas regiões em Cristo, porque Deus, Ele quis, nos escolheu antes da criação do mundo para sermos o que somos hoje. Que alguém diga aleluia. Verso 5, em amor, nos predestinou para sermos filhos por natureza, gente. A adoção de filhos é filhos por natureza, por meio de Jesus, conforme a sua vontade. Verso 7, em Cristo nós temos a redenção, por meio do seu sangue, nós temos a remissão dos pecados, aleluia. Tudo resolvido.
E depois veja no verso número 11, nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano, a vontade dele para a nossa vida. Verso 13, quando é que tudo isso aconteceu? Quando nós ouvimos. E nós cremos na palavra. Quando eu criei na palavra, quando você creu, nós nos transformamos ao ponto, então, no verso 13 está escrito que nós fomos selados com o Espírito Santo. Aleluia, você está selado, hein? Isso significa que você é propriedade exclusiva de Deus. Não é bom? Aí Paulo, depois de falar tantas verdades que ele foi falando, o pessoal foi ficando até tonto. Ele, calma gente, eu vou dar graças a Deus pela aí, começa a agradecer a Deus, ele começa a orar. E aqui então, é que eu estou pegando. Ora, se isso está no primeiro capítulo, é muito importante. E ele ora antes de falar algumas coisas que agora que vem depois, que ressuscitou a Jesus, no qual nós somos o corpo e o inferno está debaixo do nosso pé. Aí ele vem chutando o pau da barraca, o negócio vem crescendo. Mas antes ele para e ora. E ele diz assim, eu peço que o nosso Senhor, ele possa dar a cada um de nós, verso 17, acompanha, espírito de revelação e de sabedoria. Grifa isso na tua Bíblia. Veja, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração sejam iluminados. Você entende, gente? Isso é um processo do Espírito agora. Não é da mente. A fim de que eu e você conheçamos, grifa aí, conheçam a esperança para a qual ele nos chamou, a riqueza da gloriosa herança e tal, e vem falando, e a manifestação do seu poder no próximo verso. Então, eu preciso disso e você também. Então, nós temos que ensinar como receber isso. Por isso que eu estou conversando há 4 reuniões sobre isso. E hoje, então, falando sobre as 3 maiores, ou as 3 maneiras da qual o inferno vem, o diabo vem para tentar roubar de mim, receber revelação de verdade, vá comigo a Lucas capítulo 8, porque é o texto que eu vou usar para você, a parábola do semeador, também é descrita em Marcos e Mateus. Mas em Lucas capítulo 8, vamos ler o verso 11? Lucas 8, 11, eu vou lendo, hein? Diz lá assim, este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Ok? Agora olhem para cá, é ridículo o que eu vou falar, mas se ela é a semente, ela não pode ser colocada em qualquer lugar. Se eu tenho uma semente e coloco aqui no vidro, é ridículo eu falar que, olha, eu plantei uma semente. Sim, meu filho, vem aqui que eu vou te levar numa casa chamada Doutoreiras, já ouviu falar ou não? Porque o ridículo, as coisas simples elas nos ensinam, né? O ridículo é que a semente ela tem um lugar para ir, chama-se solo. E a semente, como palavra de Deus, ela tem um solo chamado coração do ser humano. Então não foi feito para o cérebro, ela passa pelo cérebro. Porque se eu não tenho essas faculdades ativas nessa manhã, você não deposita essa verdade. Mas não significa que eu só dependo do meu cérebro. E aí eu seguro e retenho tudo no meu cérebro como um entendimento natural. Não vai dar nem para começar a dar partida nessa corrida. Você entende quando Jesus diz assim para os discípulos, esperem até que do alto vocês recebam o quê? Poder. É a pessoa do Espírito Santo na vida deles. Agora sim vocês podem começar. Porque a pessoa do Espírito Santo, cara, vai dinamizar não só a presença de Deus, mas todo o entendimento do qual eu e você precisamos. Mas nós temos que nos tornar conscientes disso. Então vamos lá, verso número 12. Aqui caiu então a semente à beira do caminho. Jesus começa a explicar. São as pessoas que ouviram. Vem a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam o quê? A palavra salvação aqui, salvos, é sozo. É a operação completa de Deus na vida do homem. Tem a ver com cura, com liberdade, com prosperidade, com qualquer área da nossa vida. Manifestação de Deus é sozo. Tanto é que Jesus usa essa palavra para uma pessoa que é curada. Diz assim, filha, a tua fé te salvou. Bom, Jesus, não é salvar, ela não está recebendo a você como Senhor e Salvador. Não é isso que a gente está falando. Essa palavra é sozo, essa tua fé, ela te curou, também é. Legal, né? E muitas vezes quando Jesus usa, olha, a tua fé te curou, a palavra também é sozo. Bom, vamos lá, verso 13. Aqui caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra. Diga, ouvindo a palavra.
É o nosso caso. A recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem por algum tempo e na hora da prova se desviam. Verso 14. Aqui caiu entre os espinhos são os que ouviram, no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os prazeres, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Verso 15. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Diga aleluia. Ok. Então aqui nessa passagem, dá para nós identificarmos algumas coisas que o inferno ele trabalha para que eu e você, a gente não receba compreensão. Então, deixa eu te falar algo interessante, porque esse verso aqui, 12, ele pode ser muito bem complementado e recheado nessa verdade com Mateus 13, abra lá, verso 19. No Mateus 13, 19, a primeira parte diz assim: a todos, eu grifei todos, os que ouvem a palavra do reino, também não é qualquer palavra, hein? Você acha que o inferno está aí para roubar a palavra se for uma bobagem? O cara está ouvindo uma porção de coisa sobre o que ele acha, o que ele pensa, e o diabo não está nem preocupado. Ele só logo fala assim: aí rapaziada, não precisa nem chegar junto. Essa palavra não vai mudar ninguém. Eu vou te falar, eu quero te falar algo. Outro dia eu estava falando com a Deise, graças a Deus eu sou membro da academia. Agora vir para cá é perigoso. É muito perigoso. O inferno sabe disso. É muito perigoso você estar aqui. É a minha alegria. Botar os caras para chorar. A todos os que ouvem a palavra do reino. Olha o detalhe agora. No outro verso está escrito: vem o diabo e rouba. Mas aqui Mateus complementa algo tremendo. Ele diz assim: a todos que ouvem a palavra do reino e não, o quê? Não compreendem, não a compreendem, grifa essa parte, então vem o diabo e rouba. Uhul! Show de bola, hein? Então a questão é compreensão. E então eu quero te dizer claramente, com base nisso, que a palavra que não recebe compreensão será sempre uma palavra roubada. Simples. Nós só estamos concluindo com a verdade. Agora veja, pastor, mas o que está por trás disso? Calma, presta atenção. Que bom que você veio. Mas vamos lá. Olha a intenção por trás disso. Agora deixa eu te dar uma amplificada nisso aqui, porque é simples isso, mas isso tem que estar dentro da gente resolvido. Por exemplo, do ponto de vista da verdade, da palavra, conhecer é tomar ciência de, tem a ver com a mente, óbvio. Você entende que para que eu receba revelação, antes eu preciso conhecer? É óbvio, você não receberá revelação sem conhecimento, do ponto de vista da verdade. Pega isso. Então, a necessidade de lermos a palavra, né? Tomarmos ciência a respeito das verdades de Deus e tal. Você vai lendo, você vai aprendendo e tal, ali você vai colocando. Há um conhecimento necessário. Então, às vezes, o que acontece em muitos cristãos é que eles relevam isso aí. Acho que isso aí, a Bíblia está legal, um livro e tal. Aí abre, quando o pastor pede para abrir na palavra, no verso tal. É que a Bíblia, o cara tem há 30 anos, mas está branquinha. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo, que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A
Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse, e eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes
para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse evangelho revolucionário e libertador, é uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.